Bom dia, amados irmãos. Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja convosco. Aqui estamos neste momento para iniciar a escola bíblica em que o nosso pastor Américo Gomes estará trazendo os ensinos sobre o Evangelho de João. Gostaríamos então de iniciar fazendo uma oração. Amém? Feche seus olhos. Ao Senhor toda a honra, toda a glória, amém, todo o louvor. Bendito seja, Senhor, aleluia, porque o Senhor é conosco. Nos colocamos neste momento com o coração aberto e os nossos ouvidos atentos a tudo que o Teu Santo Espírito vai nos ensinar através da Tua Palavra. Que a Tua Palavra possa penetrar nos corações, trazendo, Senhor, o esclarecimento conforme a Tua vontade e o Teu querer. Que os nossos ouvidos sejam, meu Pai, abertos para receber a verdadeira palavra, a palavra que o Senhor deseja, com que venhamos honrá-la e, de alguma forma, praticá-la, Senhor, em nossas vidas, no nosso cotidiano, ao redor de nós, em todos os instantes. Senhor, que o Senhor possa abençoar o Teu ungido, o Teu pastor, para que ele possa aqui adentrar com os louvores primeiramente e após diretamente no ensino. É o que nós te pedimos e te agradecemos em o nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Bom dia. Que Deus te abençoe. Vamos adorar o nosso Pai. Estar bem junto a Ti e juntos lado a lado andarmos com Jesus, expressarmos o amor que um dia Ele nos deu pelo sangue do Calvário. Sua vida trouxe a nós a aliança do Senhor. Eu tenho com você, não existem mais barreiras em meu ser. Eu sou livre pra te amar, pra te aceitar e para te pedir, perdoa minha irmã. Sou bom com você, no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Eu sou bom com você, no amor do nosso Pai. Somos um no amor. Precioso, irmão, estar bem junto a Ti e juntos lado a lado andarmos com Jesus, expressarmos o amor que um dia Ele nos deu pelo sangue do Calvário. Sua vida trouxe a nós aliança do Senhor. Eu tenho com você, não existem mais barreiras no meu ser. Eu sou livre pra te amar, pra te aceitar e para te pedir, perdoa minha irmã. Eu sou bom com você, no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Eu sou bom com você, no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Aleluia, a Ele toda a honra,
toda a glória e todo louvor. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse irmão. Quando Jesus derramou sua vida, ele pensava em ti, ele pensava em mim, pensava em nós, e nos via redimidos por seu sangue, lutando com o combate do abalado, trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras, demorou. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de ser só coração do Senhor. E por mais que as trevas me gritem, nos tentem separar, por nossos corpos é Cristo, unidos iremos andar, unidos iremos andar, unidos iremos andar, e na força do Espírito Santo proclamamos aqui que pagaremos o preço de ser só coração do Senhor. E por mais que as trevas te livrem, que nos tentem separar, com nossos corpos em Cristo, unidos iremos andar, unidos iremos andar, unidos iremos andar. Essa é um especial, ó. E na força do Espírito Santo nós vamos nos unir por uma só fé e um só amor, no coração do Senhor, e juntos iremos ganhar o povo de Moçambique. Vamos a implantar o reino de Deus. Um abraço para o pastor José Fernandes Moisés, da comunidade, da igreja Comunidade Ramá África, que está ligado com a gente aí. Um abraço, meu pastor. Vai ser na força do Espírito Santo que a África vai ser ganha para Jesus por homens que amam a Deus, amam esta igreja, amam esta obra. Aleluia! Há um doce Espírito aqui, e eu sei que é o Espírito de Deus. Já podemos todos perceber a presença de Jesus, o Salvador. Doce
Louvado seja o Senhor, louvado seja o Senhor. A Deus toda a honra, toda a glória e todo o louvor ao nosso único, soberano e supremo Criador. Nós estamos no Evangelho de João, com a EBD, Escola Bíblica Dominical, uma bênção de Deus. Mais uma vez, um grande abraço no coração do nosso pastor José Fernandes Moisés, pastor presidente da Igreja Comunidade Ramá em África, aí no Dondo, em Moçambique. Um grande abraço, que Deus possa te abençoar rica e abundantemente. Obrigado por estar participando da nossa EBD. Estamos no Evangelho de João, e como desde o princípio eu falei, o Evangelho de João é um evangelho que revela Deus à sua igreja, revela os projetos e os propósitos de Deus, revela aquilo que Deus veio fazer por sua igreja, na sua igreja e em sua igreja. Interessante que João trata dos milagres como sinais. E se você olhar desde do anúncio do primeiro versículo do Evangelho de João, você tem que ter essa visão do Evangelho de João, para que esse Evangelho possa se tornar poderoso na sua vida. O Evangelho de João, ele traz uma cadência de ideia, desde o momento em que João começa a apresentar no capítulo 1, do versículo 1 em diante, por todo o capítulo, é uma cadência de ideia. Eu costumo dizer que é uma escada de valores. Eu falei isso uma vez para uma pessoa que havia feito seminário, né? E a pessoa ficou espantada. Pastor, ninguém nunca me falou isso. Eu falei, não, o Evangelho de João é revelado para apresentar o Deus que se fez homem e o homem que é Deus, para mostrar o estado do ser humano e como ele veio resgatar o ser humano. Ou seja, são sinais, são revelações profundas de tudo aquilo que Deus veio para fazer no homem, pelo homem e por meio do homem, o homem Jesus. Então o que acontece? Este Cristo, ele se revela dentro de uma escada de valores. Eu vou só mostrar para você. O capítulo 1 anuncia o nascimento do Cristo, como ele veio, quem ele é. Logo no capítulo 2 vamos ter ali o primeiro milagre de Cristo, que é a mudança de algo biológico, ou seja, a água. O Cristo vai mudar o estado biológico da água, vai deixar de ser água, vai virar vinho. Ali ele mostra que é aquele que veio trazer a transformação, aquele que veio mudar todas as coisas, aquele que veio para transformar todas as coisas para o seu bel prazer, ou seja, para o seu bom prazer, para o seu beneplácito, como essa escritura fala nas epístolas, quando Paulo explica à igreja o que Cristo veio fazer. Logo depois você vê ali que veio a entrevista com Nicodemos, fala do novo nascimento. Vai ver a mulher samaritana, então ele veio para trazer novo nascimento para aqueles que precisavam de nascer novamente. Nicodemos representa a elite religiosa que precisava de ter um encontro com Cristo como qualquer um outro. A mulher samaritana representa o povo ímpio, que como Nicodemos precisava de Cristo para ser salvo, como qualquer um outro ser humano. Depois mostra que ele é o que tem poder sobre a vida, distante ou perto. Ele dá a palavra de ordem, ele tem a palavra de autoridade na cura do filho do oficial. Quando nós chegamos aqui, tem outros pontos aqui que eu não vou pegar todos. Agora nós vamos entrar aqui no capítulo 5 do Evangelho de João, que fala sobre o tanque, conhecido essa passagem como o tanque de Betesda. O que era o tanque de Betesda? Nós sabemos que era um tanque que existia em Jerusalém, por onde as pessoas ali conseguiam acessar o centro da cidade e o centro do culto de Jerusalém. E Jesus, depois de ter feito tudo o que fez no capítulos anteriores, ele vai para este lugar, vai dizer assim, passado essas coisas,
né? Vamos ao capítulo 5, versículo 1. Passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Passadas essas coisas quais? Todos esses outros acontecimentos e fatos que nós já estudamos. Ora, existia ali junto à porta das ovelhas um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões ou 5 alpendres, ou seja, grandes varandas, lugar onde as pessoas estavam. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou descer, outro antes de mim desce antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado e tomou o leito e pôs-se a andar, e aquele dia era sábado. Então o que o texto está nos ensinando? Que depois de Jesus ter feito todo esse trajeto do capítulo 1 até o capítulo 5, de ter operado todos esses sinais, essas maravilhas, Jesus foi uma festa em Jerusalém, que estava tendo, Jesus participava dessas festas, ainda que elas já haviam perdido o sentido. Enquanto Cristo não morresse na cruz do Calvário, não se encerraria a lei. Então ele, como um bom judeu, como um praticante da lei de Moisés, como aquele que observava a lei e obedecia à risca, porque a Bíblia diz que Cristo cumpriu em tudo, ele também vai a Jerusalém. Porém, os sentidos da festa já tinham acabado. Ah, pastor, por quê? Porque a promessa já estava ali. A promessa estava presente. Cristo já estava presente. Aquilo que era tipo e sombras que apontava para o futuro já estava se realizando, já estava presente, já era uma realidade. Por isso que Cristo diz: eu sou o caminho e a verdade. Na realidade, a melhor tradução é: eu sou o caminho e a realidade, ou seja, eu sou a realidade das promessas, não é a verdade. A verdade, ele já é verdade, mas ele é a realidade de tudo que foi prometido desde Gênesis 3,15 até aquele momento. Então esse Cristo que vai à festa, ele vai para cumprir com obediência enquanto ele não padece na cruz. Depois que ele padecesse na cruz, fecharia-se este ciclo, porque o sacerdote por excelência se ofereceu como único sacrifício para sempre, para resolver o pecado e a situação pecaminosa do homem. Quando Jesus entra nesta festa, Jesus era obrigado, poderia passar por qualquer outro caminho, mas como ele queria deixar uma lição profética, uma revelação, um sinal, ele vai passar justamente aqui nesse local, porque Deus, ele sabe precisamente tudo o que ele quer fazer. Quando você vê Jesus entrar e passar por essa localidade, onde tinha esse tanque chamado Betesda, onde ficavam pessoas ali enfermas, pessoas doentes, que esse tanque, ele tinha a entrada para passar nesse tanque, passava-se pela porta das ovelhas, e quando se passava pela porta das ovelhas, caminhava, o tanque estava neste trajeto. Então Jesus entra em Jerusalém pela porta das ovelhas, ele vai ao encontro às ovelhas, que estavam o quê? Enfermas. Quando Jesus entra pela porta das ovelhas em Jerusalém, o significado disso é que Jerusalém estava tão enferma e doente, o povo de Israel, quanto qualquer uma das nações gentílicas que precisavam da graça e da misericórdia do Filho de Deus. Você vai ver que junto à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tinha 5 varandas. Neste jazia uma multidão de enfermos,
doente. A primeira palavra é enfermos, para dizer que o homem está doente. Doente por quê? Por causa do pecado. Por quê? As anomalias genéticas, as anomalias humanas, né, no ser humano, foi desenvolvida por causa da presença do pecado, por causa da rebeldia, daquilo que o pecado causou no ser do homem. Quando Deus fez o homem não adoecia. Não consta nas escrituras que Deus fez o homem para ficar doente. Nós, quando vemos ali que Deus cria Adão, alguns pensam que foi em alguns meses. Não. Outros defendem que foi milênios de anos que Adão já estava ali. Outros defendem que foram centenas de anos. Agora, uma coisa eu posso dizer cabalmente, corretamente: não foi uma semana nem um mês, foi vários, dezenas ou centenas de anos que Adão viveu ali. Adão, segundo os grandes teólogos, Adão viveu e não envelhecia. Adão estava vivendo, e quando você vê Deus se revelando, a maneira como ele fez, ali é Deus revelando para que o homem entenda como tudo aconteceu. Não significa que Deus criou, um mês depois Adão pecou e depois aconteceu tudo o que aconteceu. Não, Adão vivia cuidando do jardim do Éden. Adão já estava cuidando do jardim do Éden. Ninguém sabe datar o período, quanto tempo, mas eu creio que foi por muito tempo. Adão estava lá, até que Deus então viu que Adão estava só. Deus notou que Adão precisava de alguém, que todas as animarias do campo tinham um companheiro menos Adão. E Deus vai dar o companheiro para Adão. Quantos anos Adão viveu com Eva junto? Ninguém sabe datar. É algo que Deus não revelou. Quanto tempo eles viveram ali? Quantos filhos eles tiveram? Alguns chegam a dizer que Caim e Abel foram os primeiros filhos. Outros dizem que não. A verdade é que quando Caim mata Abel, ele sai e vai morar numa cidade chamada Nod. Então significa que Adão não tinha tido somente aqueles filhos, porque se só tivesse aqueles filhos, como poderia ter uma cidade logo à frente? Então a Bíblia é para ser estudada, interpretada pela leitura do texto, usando a interpretação da hermenêutica, exigindo do texto a verdade que ele está querendo nos dizer. Então Caim e Abel eram os filhos que estavam debaixo da graça de viver com seus pais. Eles tinham aproximadamente, provavelmente, de 20 a 30 anos nessa época também. Ninguém sabe datar o período, mas quando nós olhamos para aquilo que Deus exige, um homem só oferece sacrifício em Jerusalém, um judeu praticante só oferece sacrifício em Jerusalém quando chega a idade de 30 anos. Isso vem desde o princípio. Deus estabeleceu e assim Deus quis. Então a probabilidade é que Caim e Abel estavam numa idade entre 20 a 30 anos. Eu creio que seria os 30 anos, porque Deus mantém o seu padrão, Deus não muda. A Bíblia diz que Deus não muda, do jeito que Ele é, sempre Ele foi, e sempre será, não deixará de existir. Nessa época, quando vai oferecer aquele assassinato, não quero entrar nesse contexto, quero desenvolver o tema aqui. Então quando nós vamos ver que Jesus entra pelo tanque de Betesda, pela porta das ovelhas, Jesus vai ao encontro das ovelhas que estavam no aprisco, doente, com toda a sorte de enfermidade. Vê assim, ó, nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos. Interessante que é uma escada de valores. Eu gosto, olha bem as escrituras. Uma multidão de enfermos, cego. O pecado fez o que com o homem? Cegou o homem. O homem ficou alienado de Deus. Depois, coxo. O homem não mais andou de maneira ereta, ou seja, certo nos caminhos do Senhor. Paralítico, eles foram paralisados em consequência daquilo que o pecado trouxe para o homem. O homem ficou parado no tempo. Parece que o homem tem progredido, né? Nós vemos aí que o homem saiu da choupana, de morar em túneis e caverna, para os grandes arranha-céus de hoje. O homem saiu do pé no chão para andar de avião a jato. O homem saiu do pé no chão para mandar foguete até mesmo para o espaço sideral. Parece que o homem progrediu,
Mas quando nós falamos entre o homem e o Criador, o homem só regrediu, andou para trás, não progrediu nada, porque ele ficou paralisado. O pecado paralisou o homem, estagnou o homem. Por quê? O pecado provocou algo chamado morte. O pecado cortou a comunhão do homem com Deus. O homem passou a viver por suas faculdades mentais, caída, afastado do Senhor. Por isso que você vê que é interessante que as primeiras invenções que o homem fez foi a arma de guerra. O homem fora da presença de Deus é isso. E quem vai inventar, quem vai ser os inventores, os primeiros inventores, são justamente os descendentes de Caim. E eles começam a fabricar armas de guerra, começam a fabricar lâminas, começam a fabricar essas coisas para a destruição. Quer dizer, então vamos ver que realmente o homem caiu dentro de um governo maligno e satânico. Logo depois o homem cria o que? Instrumentos de som, para emitir som, para o homem procurar uma alegria, buscar uma alegria que ele já havia perdido do Criador. E logo depois o homem começa a criar deuses para si, por ele estar cortado da fonte da vida, por ele estar cortado da vida que é Deus. Foi cortado por causa da desobediência, por causa do pecado. Então, quando nós vemos aqui o que Cristo deixa escrito por meio do ministério de João, que é um homem muito inteligente, sabe, tinha uma comunhão estreita com Cristo. Por isso Jesus certa vez diz assim: olha, você vai morrer assim, você vai ser amarrado, você vai ser isso. E quando chegou em João, Jesus não falou nada de João. Aí os discípulos se indignaram, viraram para Jesus: olha, o Senhor falou de cada um de nós, mas o Senhor não disse nada deste e este. Aí Jesus, o Senhor, falou assim: ó, se eu quero deixar este para o fim, que importa a vocês? Qual a explicação que eu tenho que dar para vocês? Vocês já viram isso lá? Deus deixou João para o fim, para entregar a João revelações diferenciadas de tudo aquilo que o homem já viu até hoje. D.L. Moody diz que se perdesse tudo na era das trevas da igreja, quando a igreja era perseguida, quando os religiosos tacavam fogo nas escrituras, e tivesse sido salvo somente o Evangelho de João, nós já seríamos salvos pelo Evangelho de João, porque ele é tão poderoso e profundo que ele tem o poder de mostrar a miséria do homem, a grandeza e o amor de Deus, o estado do homem pecaminoso e para onde Deus quer levar o homem, para o reino, para a glória, para debaixo das suas asas, como a galinha junto aos pintainhos. Quando Jesus fala isso para o povo de Israel, ele está falando: eu sempre quis vos ajuntar debaixo de minhas asas, assim como as galinhas ajuntam os pintainhos, para proteger, para que eles pudessem estar aquecidos, para que eles pudessem estar acompanhados sempre com a sua mãe, ou seja, com aquele que os ama de verdade. Mas Israel não quis. Por que não quis? Por causa da cegueira, por causa do defeito da enfermidade de coxo dos pés e por causa da paralisia. O pecado estagnou o homem, o pecado tirou o homem, o pecado encheu a mente do homem de tudo que não presta. O pecado tocou na natureza espiritual, o pecado tocou na natureza emocional, o pecado tocou na natureza física. Na natureza espiritual, o pecado cortou a vida dele, que estava ligado com Deus. Na natureza emocional, que fala de psique, o diabo tornou ela enferma. E na natureza física, o diabo trouxe a morte, na destruição das células do corpo que se destroem, que os cientistas que estudam sobre a ciência da biologia humana, eles chegam à conclusão que o homem foi criado, o homem foi formado de maneira a ser indestrutível, mas por algum motivo que eles não conseguem entender, as células morrem, porque nós temos depósito de células troncos nas nossas medulas que podem renovar a nossa vida, a nossa natureza. Então o que nós temos que fazer quando olhamos para as revelações das Escrituras Sagradas? Nós temos que entender que tudo o que está escrito para a nossa transformação, para nós nos alimentarmos, para nós enchermos o nosso coração do verdadeiro pão do céu. Que Deus abençoe
o nosso irmão José Carlos de Oliveira. Um grande abraço, meu irmão. Glória a Deus. Um grande abraço para o senhor e a família. Então, quando nós vamos aqui, vamos olhar aqui. Aí tem algo especial, tem algo diferenciado. Porquanto, aí vem assim, ó. Neste jazia uma multidão, esperando que se movesse as águas. Porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a. E o primeiro que entrasse no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo há 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Então o mundo hoje, se nós olharmos com o olhar santo, com o olhar de Deus, santo que eu quero dizer com o olhar separado das coisas do mundo, mas com os olhos ungidos por esta palavra poderosa, você vai ver que o mundo está enfermo, o mundo está entregue ao pecado, o mundo está entregue ao Deus desse século. Mas se você olhar, você vê a voz do Cristo que ecoa por toda a terra dizendo: queres ser curado? Queres ser transformado? Queres ser mudado? Quer ter uma nova vida? Deus está fazendo essa pergunta para a raça humana. Você quer ser mudado? Você quer deixar de ser um coxo? Quer deixar de ser um enfermo, um doente? Quer deixar de ser um cego? Quer deixar de ser um coxo? Quer deixar de ser um paralítico? As pessoas estão cegas, sem saber para onde vão. Nós construímos, não é errado isso, você deve fazer isso. Nós construímos boas e belas casas para morar nelas, como que se nós fôssemos viver para sempre. Nós construímos tudo como não fôssemos morrer, esquecemos que estamos debaixo de um inimigo cruel e fatal chamado pecado. E o Deus do pecado é o diabo. E todo aquele que está debaixo do pecado é governado e dominado pelo diabo. Um abraço para o nosso irmão Miguel Campanharo, que está nos assistindo aí. Escreve um glória aí, Miguel. Então todos nós estamos enfermos, construímos casas como se nós fôssemos nos abrigar nela para sempre. Esquecemos que a nossa vida é efêmera e passageira. Esquecemos que nós temos que prestar conta de tudo que nós fizermos aqui no corpo ou fora do corpo. O que nós vamos fazer quando nós contemplarmos uma revelação dessa, como aqui no capítulo 5 do Evangelho de João? Jesus pergunta para aquele doente, no versículo 7 e no versículo 6. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque, e quando a água é agitada, pois enquanto eu vou descer, outro desce antes de mim e é curado. Você vê aqui que o questionamento humano é que atrapalha o homem. O homem, ele é lógico, ele quer as coisas de acordo com o que ele pensa. Jesus não perguntou para ele: quer que eu te jogo lá dentro da água? Jesus não falou para ele assim: olha, quer que eu te coloco lá quando a água mover? Não, Jesus falou para ele: ó, queres ser curado? Então a voz que ecoa para a raça humana, de toda a humanidade, que eu costumo sempre falar isso, e gosto de sempre frisar isso nas minhas mensagens e quando eu estou dando estudo. As pessoas pensam que a salvação veio para os judeus. Não, veio por meio dos judeus, não veio para eles, veio por meio dele. A salvação foi prometida em Gênesis 3,15, e quando a salvação é prometida em Gênesis 3,15, a salvação em Gênesis 3,15 é a promessa real e verdadeira. Deus promete o Salvador para a humanidade. Ali Deus está prometendo a salvação para a humanidade. Quando fala de humanidade, fala como um todo. Quando chega em Abraão, Deus faz a promessa a Abraão, uma promessa direta à raiz de Abraão, para que por meio daquela raiz, ou seja, daqueles descendentes, Deus pudesse trazer a realidade, a sua promessa que ele fez em Gênesis 3,15. Então, a promessa em Gênesis 3,15 é a verdadeira promessa salvífica. Quando Deus faz um pacto com Abraão,
aquele pacto ali, é Deus criando o seu arranjo, a sua economia, para que ele pudesse preservar um povo em estado de santidade por lei e por sua palavra, pelos seus princípios, que Deus não ia pegar e ia vir em qualquer ser humano que estivesse vivendo de qualquer maneira. Deus precisava de preparar condições para que ele pudesse se manifestar. Assim como Deus prepara corpo para si e coloca lá a semente, o óvulo, né? Fecunda o óvulo, coloca o gameta, que foi isso que Deus fez. Ele colocou o gameta dentro do ventre de Maria e foi fecundado o óvulo que estava lá, nos ovários de Maria, e ela gerou e deu à luz o homem Jesus. Deus preparou o corpo para si. Então Deus está preparando todas as coisas para a humanidade. Então Deus vem prometer a salvação para o ser caído, que foi desde Gênesis 3,15, foi o pecado original. Lá é o pecado original. Deus faz um pacto com Abraão para trazer a realidade a esse pecado, ou seja, para condenar esse pecado, para tirar esse pecado da humanidade. Então ali é o arranjo de Deus. Não significa que a salvação vem pro judeu, vem do judeu. Vem do porque passa por ele a promessa de Gênesis 3,15, mas com o objetivo de fazer feliz todas as famílias da terra. E esse Jesus está diante dos enfermos, diante da situação, e ele vai dizer especificamente para aquele homem: queres ser curado? E aquele homem vai questionar: não, Senhor, eu não tenho como ser curado, porque quando eu quero, quando eu me preparo para me arrastar, outro que está em situação melhor entra primeiro do que eu e é curado. E Jesus não quis dizer para ele: eu vou te ajudar, eu vou te carregar até lá. Não, Jesus falou: quer ser curado? Interessante que ele não tem conhecimento, ele não atina para o que vai acontecer com ele, pela força da expressão, pela interpretação do texto. Diz assim, ó: vendo deitado, sabendo que estava ali há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque, e quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim, e ele é curado. A ideia é essa. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. É interessante que a palavra de ordem, quando é dada, ela atinge no seu âmago o seu potencial, vai trazer a existência que não existe. Que o indivíduo não, provavelmente ele não sabia que era que estava falando com ele. Mas a palavra de autoridade do Cristo foi: ó, sê tu curado, levanta-te, toma o teu leito e anda. Jesus falou: rapaz, sai daí, levanta e anda. Então, aí diz só: imediatamente o homem se viu curado. Ele, de repente, ele recebeu uma carga de poder sobrenatural sobre a natureza dele, a natureza física, a sua estrutura, que ele percebeu que os seus membros se fortaleceram. E quando ele viu que ele estava curado, ele se levantou e fez o que Cristo diz: tomou o leito dele, pôs-se a andar. Então, nós vamos ver que ele esperava o mover das águas. Há alguns teólogos, alguns escritores, né, de livros que são fora do contexto bíblico, e teólogos que dizem que isso aqui é um conto de fada, que dizem que não é verdade. Mas nem João, que escreveu, João não escreveu a mentira, nem Pedro, nem Tiago, nem Paulo, nenhum dos apóstolos, nenhum dos discípulos, nenhum dos escritores que foram inspirados para escrever as escrituras sagradas, depois do século 100 da nossa era, contestaram isso. Vieram dizer: não, é mentira, é errado, não ter isso. Não, foi simplesmente um fato, uma verdade, que isso era conhecido dentro de Jerusalém, e ali as pessoas ficavam, historicamente isso é uma verdade. Quando nós contemplamos o Cristo que está perto do tanque de Betesda e dá com sua palavra a palavra final para aquele homem, nós vamos ver que o homem está atrás de mover, o homem está atrás de movimento, o ser humano anda atrás de movimento, e hoje é notório isso, as pessoas vão
para onde tem o barulho, para onde tem algo diferente, para onde está acontecendo algo e Cristo não está nessas coisas. A revelação é essa, eu não estou nesse meio, eu não estou nesse mover que os homens esperam. Cristo está aonde Ele revela aqui. Qual é a revelação aqui? O que Cristo está fazendo, que fez desde o começo, Ele se aproximou do homem. Como Deus se aproxima do homem? Por meio dessa palavra. Qual a maneira de Cristo se aproximar? Por meio dessa palavra. Agora, por que Ele se aproxima? Para desenvolver com o homem, dentro desses parâmetros, desses princípios, o quê? Intimidade. Quando Cristo começa a conversar com aquele homem, Cristo está entrando em uma intimidade com ele. Cristo está usando a palavra para se aproximar, para ter comunhão, para ter proximidade, para ter relacionamento, para que por meio da palavra, da comunhão e do relacionamento, Cristo pudesse trazer o quê? A cura, a transformação. Essa é a revelação do texto, que as pessoas não ensinam, se apegam só ao fato do milagre. E o que traz o milagre aqui é o que Cristo faz desde o princípio do capítulo 1, do versículo 1 do capítulo 5. Ele se aproxima, ele vê a miséria, ele vê o estado que o homem está, ele vê a situação de cegueira, ele vê a situação dos homens coxos, ele vê a situação do homem paralítico, sem poder fazer nada por sua vida, sem poder ter um caminhar reto com Deus, sem poder enxergar a manifestação da realidade da promessa de Deus. Então ele vem para esse homem, e dentro desse contexto há essa explicação e essa aplicação para a nossa vida. Ele deseja relacionamento, ele deseja comunhão, por meio de quê? Do diálogo. O diálogo é a palavra, e Cristo tem um diálogo contigo quando você medita nessa palavra de dia e de noite. Então, como que diz o salmista? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Então ele está trazendo luz, ele está iluminando o homem, ele está trazendo luz, revelação profunda de quem ele é. Ele está se apresentando ao pecador, ele está se apresentando ao doente, como aquele que sara, como aquele que traz à existência o que não existe. Então o que nós temos que fazer diante de um fato desse, de uma verdade dessa? Nós temos que abrir os nossos corações, abraçarmos a comunhão com o Filho de Deus, porque Ele é aquele que traz a intimidade por meio desta palavra. Então o que nós temos que fazer? Receber essa comunhão. Por isso que Paulo, no livro de Efésios, ele vai dizer: estando nós mortos em delitos e pecado. Vamos lá no livro de Efésios, abra o livro de Efésios, que você vai ver que coisa maravilhosa. A situação em que o homem se encontra. Efésios capítulo 2, vai dizer assim, ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo a inclinação da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e era por natureza filhos da ira, como também os demais. Interessante que aqui, se você ver, Efésios capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 3, ele dá a radiografia de tudo que está lá, de todas aquelas enfermidades que está escrito no capítulo 5 de João. Primeiro, cego, né? Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Por que desobediente? Porque é cego, não consegue encontrar o caminho do Senhor, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da carne, fazendo a vontade da carne. Quando fazemos a vontade da carne, estamos coxos, estamos aleijados, estamos paralíticos, fazendo a vontade da carne dos pensamentos. Éramos por natureza, filhos da ira,
como também os demais. Aí o apóstolo vai botar assim, ó, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos na situação daquele paralítico no tanque de Betesda, na casa do pão, que Jerusalém significa a casa do pão, mas a casa do pão não tinha pão para lhe dar, não tinha cura para lhe dar, mas o Filho de Deus trouxe cura, trouxe salvação. Estando nós mortos em nossos delitos e pecados, deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Foi a graça de Deus que trouxe o homem Jesus até Ele. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco e em bondade para conosco em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obra, para que ninguém se glorie, pois somos feitura deles, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Ele nos perdoou e nos apontou o caminho de santidade. Aqui estão as boas obras, para que nós venhamos andar nelas e ser fiel a este Deus, por meio deste conhecimento, desta palavra. Por quê? Esse Deus, Ele faz isso por nós, por cada um de nós, porque Ele é misericordioso. Aí Paulo vai dizer no capítulo 1 do Evangelho, Paulo vai dizer no capítulo 1 do livro de Efésios, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Que região celestial é essa? Será que existe um planeta onde é uma região celestial? Eu já vi pessoas, não, nas regiões celestiais. As pessoas ficam viajando, né? O cara viaja, não sei se é na maionese, viaja. Que região celestial é essa? Nesse momento, aí onde você está é uma região celestial. Sabe o que é uma região celestial? É onde a palavra de Deus tem a primazia e é revelada, para que ela possa atingir o seu potencial dentro de cada um de nós, entrando por meio da revelação, que é a explicação e a explanação da mesma, para que ela possa entrar em nossos corações e nos dar autoridade nesse mundo que é algo espiritual, que o homem pensa que isso aqui é tudo físico. Não, primeiro foi espiritual para depois existir o material. E entre o homem material, a Bíblia diz que não é primeiro o homem espiritual, mas sim o carnal, como está morto em dele de pecado, depois o espiritual. Por que ele tem poder de se tornar espiritual? Porque o espírito tem a primazia, ele veio primeiro do que todas as coisas, ele existe, Deus é espírito, importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. No estado em que o mundo se encontra de cegueira, coxo dos pés, paralítico, ele não consegue ter uma comunhão com Deus, mas mesmo em meio a este contexto negativo da vida do homem, o Cristo que se revela, ele adentra a presença do homem, para adquirir com esse homem intimidade, comunhão, relacionamento, para trazer cura para ele. Então eu quero te dar um conselho, saudável, sadio, soberano e absoluto. Leia as escrituras sagradas, medita nela de dia e de noite, procure alguém que tenha honestidade de te ensinar essa palavra, para que você possa adquirir conhecimento, para que te dê transformação de mente, para que você possa desfrutar desse mundo espiritual, que tem que sobrepujar a carne, porque o que está acontecendo, os homens estão hoje interessados em pregar o evangelho do faz tudo, o evangelho que tudo é uma mágica, o evangelho que é só cura de enfermidade. Não, evangelho é transformação do interior, é mudança de caráter, mudança de personalidade, mudança de vida, que as pessoas não querem. Por isso a gente está vendo aí o mundo se desenfreando na covardia, na imoralidade, na devassidão, e a gente não tem o que fazer. Pastor, meu querido, isso faz parte da natureza humana caída. Não pensa que o pastor Américo leu a Bíblia, você leu a Bíblia, você transformou em anjo, arcanjo, querubim, serafim. Não, você continua com o pecado em você. Então se você não dominar isso, o teu pecado vai fazer injustiça com as pessoas. Por isso tem estupro, tem roubo, tem assassinato, porque os homens não estão assentados nas regiões
celestiais em Cristo Jesus. O que está assentado nas regiões celestiais em Cristo Jesus? Primeiro que a palavra assentado fala de posição. Então, fala de um lugar onde você está, que você se posicionou ali. Aonde o mundo está posicionado hoje? O mundo está assentado no vale da sombra da morte, vendo o diabo destruindo, ceifando a humanidade por meio da prostituição, do roubo, do assassinato, da mentira e da meia-verdade, e o ser humano não se emenda, não toma uma atitude. Ele defende muitas das vezes o mal e agride a vítima daquele mal. Quem é vítima hoje é visto como um coitado, um bobo, né? No nosso linguajar, aqui um otário. Esse cara é bobo, rapaz. Esse cara é um otário. Mas na realidade, bobo é quem pratica o pecado. Inteligente é quem foge dele. Então, o que Cristo está tentando nos mostrar por meio da revelação do Evangelho de João, que o homem precisa de se reconciliar com a fonte da vida, que é a realidade e a verdade. Quem é essa fonte da vida? Cristo. Quem é Cristo, o Verbo? Quem é o Verbo? É Deus. Aonde Deus está hoje? Entronizado no coração dos homens por meio desta palavra, dando-lhe posição de honra. Por isso está sentado, posição de honra. Ou seja, a palavra de Deus dentro de nossa mente e nosso coração nos dá autoridade para repudiar o pecado de dentro de nós. O pecado existe dentro de nós? Existe. Não tem pastor, não tem ministro da palavra, não tem ninguém na face da terra nascido de mulher que o pecado não está nele. Está nele. Nós só vamos ser livres do pecado depois que formos transformados num piscar de olhos, quando passarmos pela metamorfose do arrebatamento da igreja. Aí o pecado não terá mais domínio sobre nós, nunca, jamais. Mas hoje ele não tem domínio sobre nós, porque nós estamos como um domador de leão, chicoteando o nosso pecado por meio dessa palavra. E Paulo diz que a prostituição, o roubo, o assassinato, a mentira, a iniquidade, a podridão, nem se nomeie no vosso meio. Você não pode nem ficar dando muita conversa. E hoje os nossos púlpitos estão sendo palco de piadas, né? Aonde as pessoas falam toda sorte de podridão. E por falta desta palavra, por falta dessa intimidade, aqueles que se dizem ser filhos de Deus aplaudem a imoralidade em cima dos nossos púlpitos, aplaudem a pouca vergonha em cima de nossos púlpitos. Por quê? Porque os homens não querem Deus. A ver, você é vítima de covardia das pessoas, vítimas de algo que na sua vida, e as pessoas agora querem te taxar pelaquele mal, pelaquela coisa ruim que aconteceu com você, sendo eles mesmos imorais, ladrões, mentirosos e fofoqueiros. Na realidade é essa, porque falta a igreja, né? Não a igreja, que a igreja está sentada num lugar espiritual, mas para a humanidade que busca esta verdade, não encontra porque estão aplaudindo o pecado. O pecado é para ser rejeitado, é para ser odiado. O pecado é para você olhar para ele e repudiar, tirar de perto de você. E hoje os nossos púlpitos estão cheios de pessoas que contam piadas, anedotas, falam de coisas de maneiras com eufemismo, né? Verbal, ou seja, suavizam a podridão, e muitas das vezes a pessoa, por falta do conhecimento, aplaude a imoralidade. E os imorais estão crescendo. Por isso que o evangelho hoje é o evangelho que muitas das vezes a gente fala assim, é do oba-oba. O camarada só quer pregar cura, quer pregar prosperidade e quer trazer palavras, jargões, né? Jargões linguístico para as pessoas aplaudirem. Nossa, não, meu querido, não é só quem crê levanta a mão e dá glória a Deus, não. Quem crê transforme em sua vida por esses preceitos, por esses princípios, transforme ela. Isso aqui é verdade. Existe pessoa perfeita no mundo? Não. Então o que nós temos que fazer? Olhar para esse milagre do Cristo que nos revela esta verdade no Evangelho de João, e perceber que a ceguidão, o homem cego, ele não consegue vislumbrar a beleza de Deus. É por isso que nós estamos aí hoje, olhando. Vê se você consegue entender o que as Escrituras estão mostrando.
Quando há honestidade, sinceridade na pregação desse evangelho, você vê mais além. Por isso que hoje você vê pessoas que não têm comunhão com a palavra, não são nascidos de Deus, olham para esta palavra, olham para esta palavra e dizem assim: não, esta palavra precisa de ser renovada, ela precisa de ser mudada. Ele nem teve a ousadia, a felicidade de aprender esses princípios. Ele não anda nesses princípios. Ele não tem comunhão com essa palavra. Ele não tem comunhão com Deus dessa palavra. Ele entrou na igreja, mas a igreja não entrou nele. Então por isso eles estão vestidos de vestes de santidade, a aparência de ministros de Deus, defendendo a mudança daquilo que o próprio Deus criou. A palavra de Deus é eterna. Ela é a palavra rema, é a palavra para o momento, não importa o tempo que passe, ela terá sempre a primazia, porque quem inspirou essa palavra não é homem nem filho de homem para que minta, mas é Deus. Então esta palavra, ela é poderosa, e eu fico perplexo, boquiaberto, de ver pessoas que vivem na mentira, no roubo, no engano, na imoralidade, com a cara de peroba, e às vezes eles abrem a boca para dizer: esta palavra não é perfeita, esta palavra é retrógrada, não, essa palavra é tão nova hoje, mais nova hoje do que o jornal que vai sair amanhã, essa palavra está mais atualizada do que ele. Então quando você vê esse Cristo entrando no tanque de Betesda, ali havia cegos, coxos, paralíticos, é um estado que o mundo hoje, a sociedade se encontra cega. Você vê que o camarada que ele é, não estou condenando a pessoa, estou condenando a prática. Camarada ou a mulher que tem o problema de homossexualismo ou lésbica, ou que é prostituta, ou que é garoto de programa, eles dizem que essa palavra aqui é retrógrada. Não é retrógrada, é atrasada, ela não existe. Essa palavra é mais nova do que você, essa palavra tem o poder de guiar você. Essa palavra foi provada e experimentada por todos os grandes homens que a terra já teve até hoje. Todos eles experimentaram e aprovaram que ela é fiel e verdadeira. Aí vem um bando hoje de camarada comedor de arroz e feijão, que vivem mergulhado na lama, na prostituição, no homossexualismo, na imoralidade, no roubo, na idolatria, em tudo que é sorte de podridão, abrir a boca deles, soltar o hálito de podridão, dizendo que essa palavra não é boa. Essa palavra tem que ser mudada, essa palavra precisa de ser aplicada, precisa de ser valorizada, precisa de ser princípios que você dê valor para ela, mais do que a sua própria vida. Você vai ver a vida de Davi, grande homem. Se você vê a vida de Salomão, grande homem. Se você vê a vida do homem Jesus, sem palavras. Se você olhar para a história da humanidade, e você vai ver um dos países hoje, e eu peço a Deus que isso continue, para ser um exemplo para o nosso Brasil e para outras nações da face da terra. Por mais que tenha o pecado, por mais que o pecado esteja lá, porque onde está o homem caído, ali está o pecado. Estados Unidos, foi um país fundado dentro dos princípios dessa palavra. As pessoas têm que saber isso. Estados Unidos foi fundado na época da perseguição, bem dizer, da igreja, quando os cristãos, não aguentavam mais na Europa a perseguição, eles saíram buscando nova terra, novo mundo, novo reino, que já era conhecido das pessoas que existia esse lugar. Foram lá encontraram, chegaram lá. Eles não chegaram para colonizar, eles não chegaram para se aproveitar, eles chegaram para se fixar, se firmar e criar ali uma nação decente. E criaram. Eu costumo dizer, quem vai para os Estados Unidos, nunca fui lá, mas pelo que eu já estudei, quem vai para lá, que queira trabalhar, viver uma vida digna, uma vida decente, ele vai encontrar isso lá. Mesma coisa aqui no Brasil, se tu vem para cá para trabalhar, querer viver uma vida digna e decente, você vai encontrar. Porque Brasil e Estados Unidos, nós estamos, bem dizer, irmãos, nós estamos irmanados. A única coisa que separa o Brasil dos Estados Unidos é a língua, é o idioma. Porque o costume é quase o mesmo, nós temos o mesmo costume. Eles gostam de futebol, nós gostamos também. A maioria da moda que atinge lá, atinge o Brasil, a maioria. Só se eu for hipócrita de dizer que não. Tudo.
televisão, artista, filme, tudo dos Estados Unidos tem influência sobre o Brasil. Desde que eu aprendi a andar, que eu aprendi a raciocinar, eu sei disso. Se é uma moda lá, daqui a pouco é moda no Brasil. Se saiu alguma coisa lá, é que aqui no Brasil também tem. Então o que acontece? As pessoas, elas gostam de olhar e imitar. Então imitem aos grandes homens que valorizaram essa palavra, que deixaram de ser cego. E por deixar de ser cego, deixaram de ser coxo. Eu deixo de ser coxo quando essa palavra tem uma primazia na minha vida. Quando eu começo a assimilar essa palavra, ter um diálogo com Deus por meio dela. Então eu começo a andar de maneira ereta. A cana quebrada, que está trilhada, caída no caminho, ela é reerguida pela autoridade dessa palavra. Ela se coloca em posição ereta novamente, que essa palavra vai dando-lhe energia, vai tirando ela do chão. Ela deixa de estar em contato com a terra, com a podridão. Se ficar ali, o tronco da cana, que é algo que se pode saborear, ela vai apodrecer, criar raiz e se perde os gomos daquela cana porque está no chão. Mas a palavra de Deus é aquela que pega a cana trilhada e levanta ela, coloca ela de pé de novo, para que ela possa ser saborosa, para que ela possa ter sua beleza, para que ela possa dar o seu caldo, para que ela possa ter sabor novamente. A palavra de Deus é aquela que pega o pavio que está quase apagando na paralisia. E ela, quando você abre esta palavra, o vento do Espírito sopra no seu homem interior. A voz do Cristo penetra dentro de nós e diz para nós: eu sou teu Senhor, põe-te de pé, porque eu falarei contigo. Então, aleluia. Então essa palavra é poderosa, meu irmão. Essa palavra, ela nos pega verdadeiramente prostrado, cegos, coxos, aleijados, nas drogas, na imoralidade, no roubo. Pessoas que se apresentam como um grande sinal de Deus, vivem com sua boca na podridão do pecado, se alimentando da corrupção, às vezes da política, às vezes enfiadas em coisas desonestas, e se apresentam como pessoas puras. Mas a palavra de Deus, ela é raio-x, ela é o raio-x da moral, o raio-x da natureza humana. Ela sabe o que o homem tem dentro dele. Por isso que a Bíblia diz que todos estavam em volta de Jesus, todos diziam: mestre, 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 e o Senhor diz assim, a Bíblia revela assim: Jesus não se confiava a nenhum deles, ou seja, Jesus não confiava, porque sabia bem qual era a natureza que estava dentro dele. O irmão quer falar alguma coisa? Entendeu? Então, nós temos que olhar isso. Essa palavra é poderosa. O Evangelho de João, quando Jesus revela que o homem está paralítico, é porque ele está sem condições de fazer qualquer coisa. O paralítico não pode fazer nada por ele próprio, nem por quem está à sua volta. Daí você vê aqui, por essa revelação, que agora o que eu estou fazendo aqui? Eu estou fatiando aquilo que eu estou ensinando. Falei da cegueira, falei do homem coxo, agora eu vou falar do homem paralítico. O que é o homem paralítico? Aquele indivíduo que diz assim: não, eu tenho trabalho. Eu estou fatiando os 3 pontos que o texto mostra aqui. Então, o que é o homem paralítico? É aquele indivíduo que você olha para ele. Vou falar aqui do ponto positivo, mas negativo ao mesmo tempo da vida do ser humano, porque o negativo e negativo 2 vezes nós já sabemos. Mas existe aquele que parece positivo, mas é negativo. Ah, como assim, pastor? É aquele indivíduo que ele está com a sua família, ele tem um bom emprego, né? Tem a sua casa, tem os seus filhos, mas ele trabalha, mas ele não consegue se ver livre muitas das vezes do vício do álcool, do vício da droga, do vício do crack, do vício da heroína, do vício da prostituição. Ele é paralítico, ele tem a sua família, mas ele está paralisado por causa do domínio do pecado em seu homem interior, em seu homem, está abafando ele. Você vê que tem famílias que você vê que vivem anos bem, mas de repente se descobre o adultério, ou do homem ou da mulher.
E o diabo trabalha de uma maneira tão grande que se destrói, os filhos são destruídos, as filhas são destruídas, a casa é destruída. Por quê? Por causa da paralisia. O homem está estagnado, não consegue fazer nada por ele mesmo, mesmo percebendo que ele está ali se alimentando de restos de morte, se alimentando de restos de podridão de morte, ele não consegue se livrar. Por quê? O pecado tem domínio sobre ele. Como o pecado perde o domínio sobre o indivíduo? Agora nós vamos ver aqui. Jesus se aproxima, Jesus sabe, Jesus conhece a natureza do homem. Vendo que ele está assim, Jesus vai falar assim, ó, queres ser curado? O que Cristo faz? Ele vem ao pecador. Por isso que é necessário pregar o evangelho. Por isso que temos que pregar o evangelho. No tempo ou fora do tempo. Eu não gosto muito desse irmão, porque onde ele está falando de Jesus. Ele está certo, e você que diz que não gosta está errado. Você não pode ser aquele crente cri-cri, né, que fica querendo que o camarada se converta. Mas quando você tiver a oportunidade, ver que está tendo uma boa aceitação, ver que você pode falar com qualidade para a pessoa aprender o evangelho, pregue no tempo ou fora do tempo, onde tu estiver. Fala do amor de Cristo, fala do que Cristo faz, fala das bênçãos que ele traz para aqueles que o amam, que guardam a sua palavra. Então você vai ver que Jesus se aproxima. E Jesus faz o quê? Jesus chega lá, ser curado em nome de Jesus? Não. Jesus puxa o quê? Um diálogo. O diálogo aqui fala de comunhão com Deus. O que é diálogo? É você fazer uma troca de quê? De palavra. Você conversa, você ouve o outro, você fala de volta. Foi o que Cristo fez. Jesus começou, você quer ser curado? Aí o que a pessoa logo entende? Que Jesus estava quase que dando uma afronta para ele, assim, uma palavra meio que uma afronta. Quer ser curado? A palavra dele é uma defensiva. Eu não tenho ninguém que quando a água se move, me coloque lá. Porque quando eu tento, com a pouca força que eu tenho, me preparar para me lançar lá, para alcançar a minha cura, vontade ele tinha, desejo de cura ele tinha, mas ele não sabia como fazer por causa das condições que ele se encontra. Então quando você olha para a humanidade hoje, você vê que o indivíduo que é alcoólatra, ele chora pela libertação. Você vê que o indivíduo que está na prostituição ou está nas drogas, ele chora para ser liberto, ele chora para ser transformado, ele chora para que Deus o alcance com misericórdia. Mas ele não sabe como fazer, ele não entende como fazer. Então quando Jesus entra no diálogo, quando você ouve alguém pregar o evangelho para você, é Deus entrando por meio da palavra no seu coração para trazer uma intimidade de você que está longe dele, aproximando você dele para que ele possa liberar a vida. Foi o que aconteceu aqui. Esse passo a passo está aqui nesse milagre. Jesus se aproxima, vê o estado e a miséria que o homem, a humanidade se encontra, morta em delitos e pecado, presa por todos os lados, por vício, por toda a sorte de problema. Jesus percebe isso e fala, quer ser curado? E ele logo em uma defensiva, não, eu não tenho ninguém, querer eu quero. A ideia dele ali, querer eu quero ser curado. Mas quem é que vai me colocar lá? Eu não tenho ninguém. E a pessoa que se revela para ele não é nada mais, nada menos do que o Deus Todo-Poderoso. Então Deus se revela a você por meio da comunhão com essa palavra. A palavra fala de você interagir. Se eu falo e fico, chegar aqui na frente dessa telinha, que você está aí na sua casa degustando essa revelação comigo, se eu chego aqui e te mostro assim, Bíblia Sagrada, e fico assim, irmão, vou parecer um cemitério, silêncio. Então a palavra, ela precisa de interagir. Tem alguém, então ele começa, quer ser curado? Primeira coisa que Jesus fez foi puxar do coração dele o que ele mais queria. O que mais uma pessoa que está entregue às drogas, ao álcool e a qualquer sorte de coisa que é imoral, que não é boa, que não produz edificação, ele quer ser liberto. Mas ele consegue? Não. Por quê? Está cego. Ele não pode andar para ajudar ele mesmo, porque ele está paralítico.
Então, quando o Senhor puxa um diálogo com ele, esse diálogo é para levar ele à cura, levar ele à transformação, levar ele ao encontro daquilo que ele mais queria. O que ele mais queria? Ser livre daquela padiola que ele estava ali. Ele estava em cima de algo que tinha duas varas grandes, que as pessoas pegavam e moviam aquele homem ali em cima daquilo para lá e para cá. Era como uma padiola. Jesus vai falar: pega agora, levanta, pega a tua cama, pega o teu leito e vai embora. O que Cristo está fazendo para nós encerrarmos a EBD hoje? Cristo está entrando naquele homem num diálogo, num relacionamento, e é o relacionamento de Deus com o homem, do homem com Deus, que leva esse indivíduo a uma vida melhor, uma vida mais excelente, uma vida de vitória, uma vida de santidade, por meio da prática deste Evangelho. Quer ter a tua vida mudada, transformada? Cristo vem de encontro aos miseráveis, Cristo vem de encontro aos doentes, Cristo vem de encontro aos cegos, Cristo vem de encontro aos coxos, Cristo vem de encontro aos paralíticos, Ele vem de encontro às pessoas que precisam, que estão mortas em delitos e pecados, para nos dar. Lá no livro do profeta Jeremias, ele fala: estou convosco para vos dar o fim que vós desejais. Qual é o fim que eu desejo? Ficar chamando a palavra de Deus de palavra atrasada, que foi escrita há 2000 anos atrás, mas ela é cura. Não, mas já foi escrita há séculos atrás, mas ela é pão. Não, mas já é algo que vem desde a antiguidade, mas ela é a verdade. E agora, quem pode ir contra a verdade? Nada. Só a mentira se levanta contra a verdade. Então, quando nós estamos vendo as pessoas que não amam, não praticam, não se alimentam dessa palavra, não têm comunhão com essa palavra, não conhecem esse Deus, chamar essa palavra de retrógrada, então nós temos a consciência, a convicção que quem está ali é a mentira, e a mentira veio para se vestir de verdade, para se apresentar como verdade. Mas para vencer a mentira, só a verdade. A verdade é Cristo, e Cristo quer relacionamento, Cristo quer comunhão. E o relacionamento, a comunhão com Cristo traz cura da cegueira, traz cura da coxidão espiritual do homem coxo, traz cura da paralisia e da autoridade, daquilo que carregava aquele homem. Aquela padiola carregava aquele homem. Aquela padiola servia para mostrar o estado de miséria daquele homem. Aquela padiola servia para mostrar o estado de miserabilidade daquele homem. Jesus já fala: levanta, ponte de pé. Que a Bíblia diz assim, ó, ponte de pé, Deus mandando, e eu falarei contigo. E ele se coloca de pé, Jesus fala: toma o teu leito e vai embora. Ao invés do teu problema te carregar, você vai carregar o seu problema. Então essa é a verdade das Escrituras. Comunhão, intimidade, para haver proximidade, para que por meio da proximidade Deus possa te dar qualidade de vida, Deus possa te dar uma vida diferenciada, Deus possa te dar uma vida excelente. Não viva pelaquilo que você pensa, pelaquilo que você acha. Encontre em Cristo o melhor da terra, porque Deus nos deu o melhor da terra, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Filho unigênito, para que ele possa ser o primogênito de uma nova linhagem, de uma nova geração, chamado Israel de Deus, para que você, filho do Altíssimo, possa desfrutar do melhor dessa terra. Viva o melhor desta palavra, viva o melhor desta terra, viva o melhor de Deus, Cristo Jesus. Um abraço, um beijo no seu coração, que o Espírito Santo possa te abençoar rica e abundantemente. Compartilhe esta mensagem, compartilhe esta EBD. Se você acha que foi edificante, compartilhe com alguém, comente, deixa o teu glória, teu aleluia. Depois vá lá no nosso YouTube, curta esta mensagem, envie para alguém, compartilhe ela. Ministério Guiando o Rebanho, uma bênção de Deus para o seu coração. Pastor Américo Gomes, seu irmão em Cristo, seu servo. Um abraço, um beijo no seu coração. Logo mais teremos o nosso culto. Um beijo no coração aí do povo moçambicano. Um beijo para todos os nossos irmãos. A paz de Cristo, em nome de Jesus. Até logo mais o nosso culto.